Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Esta semana quero trazer um grande amigo, economista, professor universitário e colunista do jornal A Tribuna, Roberto Pavec. Roberto, prazer te conhecer, estar aqui com você e ver a tua trajetória, principalmente dentro do setor portuário. Vou te chamar de Pavec, né? Ótimo. Que é o teu nome que nós conhecemos dentro do setor portuário. Primeiro, te agradecer e já emendar a primeira pergunta. Colunista do jornal A Tribuna, como é para você, né, ter recebido esse convite e fazer parte do hall de tantos conhecedores e autoridades desse jornal centenário que a gente conhece? É a realização de um sonho? Eu vou te confessar que quando eu me tornei colunista do jornal A Tribuna, eu falei, cara, check de vida, olha lá, eu dei um check na minha carreira profissional. Como é que foi pra você? Cara, bem por aí, viu? Bem, essa é a verdade, assim. Principalmente quando eu olho os outros colunistas, né? Eu gosto de ler bastante. O nosso grupo é bom, né? De ver pessoas, assim, que realmente estão em destaque no mercado de trabalho, né? Pessoas são diretores, são pessoas influenciadores aí dentro do nosso setor. Então, para mim, realmente foi uma grande honra, né? Quando eu recebi o convite, eu lembro que até você falou, poxa, agora é outro nível, sabe? Escrever para a Tribuna é outro nível. E realmente, assim, né? Eu escrevi uma coluna recente sobre até o próprio concurso, né? E foi engraçado. A repercussão é gigante, né? A repercussão foi realmente absurda, né? Eu encontrei pessoas assim, que me ligaram, nem tinha meu número. Como é que essa pessoa chegou no meu número para dizer que leu, que gostou e tal, né? Que ajudou de alguma forma ali, né? Porque nessa coluna especificamente eu contava um pouco da minha experiência que foi passar no concurso público, né? Então, posso dizer, realmente é uma honra poder escrever para a Tribuna, né? Sou muito grato pelo convite e que realmente está fazendo um grande diferencial na minha carreira. Pô, que legal, que legal. E eu fico contente de fazer parte desse grupo aí junto com você. Sim. A gente tem um grupo de WhatsApp lá, né? Às vezes vem algumas coluninhas ali, a gente começa a debater, o grupo não para, né? Vai uma conversa atrás e é só especialista, né? Eu vou te confessar que quando eu vejo alguém responder, eu penso ali umas 10, 20 vezes para poder responder também, né? Que você fala, você não sabe o que o outro especialista vai falar, qual é a visão que ele vai colocar. Dá para dar qualquer resposta ali, né? Sim, mas sempre muito produtivo e sadio, né? Sempre assim. Então vamos na tua coluna. Você escreveu a tua última coluna falando sobre ociosidade na logística, né? Para quem está nos ouvindo, explica um pouco melhor o que é a ociosidade na logística. Bom, num país que a gente debate bastante sobre a questão de custo logístico, sobre como a gente consegue fazer a logística ser mais sustentável, agregar, por exemplo, veículos elétricos. É bem irônico que o produto mais transportado no país seja o ar, né? Quase 40% de toda a movimentação de caminhões do país acontece com o caminhão estando vazio, né? E é disso que eu trato nessa coluna, né? Tentar entender esse desafio que não é, bem honestamente, não é um desafio só do Brasil, né? A gente olha isso. A Comissão Europeia, por exemplo, mapeou que em 2021 os caminhões na Europa, na União Europeia, andaram 34 bilhões de quilômetros vazios. Ou seja, sem carga. Sem carga. Uau. E caminhão que anda sem carga é prejuízo, né? Sim. Você não tá, só tá gastando combustível, batendo lata. É o motorista que você tem que remunerar, é a manutenção que você tem que remunerar. Então, o meu ponto então a gente fala assim, vamos olhar para as tecnologias do futuro, vamos ver como é que a gente consegue agregar veículos elétricos e tal, e às vezes a solução está na nossa frente, né? Então, a gente tem uma ociosidade que dá para ser tratada. Não é um desafio simples, mas é um desafio que, se houver realmente um compartilhamento de informação, se houver parceria entre as companhias, isso é bem possível, né? A gente vê cases muito bem sucedidos tem uma empresa, uma startup em São Paulo, que ela conseguiu levar, acho que Coca-Cola para Minas Gerais e voltar com os caminhões da Fiat para São Paulo, sabe? Então, assim,
parceria, usando o mesmo veículo, né? Então, se a gente buscar isso, a gente realmente consegue implementar um baita impacto aqui no porto. Mas será que a gente olha para o negócio especificamente ou muitas vezes pela proteção do negócio? Eu queria te provocar nesse sentido para que a gente pudesse esclarecer um pouco, né, em relação à tua opinião. Muitas vezes se fala do frete de retorno, né? Principalmente, vamos falar do modal ferroviário, né? A gente está exportando toneladas e toneladas e milhares de toneladas pelo Porto de Santos, que na verdade são os commodities que a gente bem conhece, que vêm de regiões como Mato Grosso, né, do centro-oeste brasileiro, para serem exportados aqui pelo Porto de Santos. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande com o frete de retorno, ou seja, o trem não pode voltar vazio. Né? Isso é uma preocupação gigantesca. Ele tem que voltar com fertilizante. Sim, que seria o mais adequado. Que é o mais adequado, que aí você planta de novo, né? E faz todo sentido para isso. Aí muitas vezes começam as discussões de verticalização, porque a empresa ela vai tomar conta de todo o mercado e assim sucessivamente. E não está olhando para o negócio, está muito mais preocupada com esse protecionismo que muitas vezes a gente tem no Brasil. E quando a gente olha para o modal rodoviário, Pavec, eu vi outro dia uma notícia de que um caminhão veio da Bahia, né? Alguns caminhões, carregado de algodão, porque não existia linha de navegação, né? Aportando lá na Bahia para poder pegar esse algodão. Não sei como isso não veio em cabotagem, eu não consigo entender, né? A gente falando de logística é algo realmente insano, pelo menos na minha percepção. E aí a gente acostumou, principalmente o frete rodoviário, a um frete de grandes distâncias. Imaginando que é um frete de maior valor, então vamos imaginar que um frete daqui para Manaus seja de 12 mil reais, estou chutando aqui, né? Não é um valor exato. Então, para aquilo para o caminhoneiro seja um atrativo, porque é um frete de 12 mil reais, ele volta batendo lata, né? Na verdade, ao invés de frete menores de até 400 quilômetros, onde você não tem um valor de 12 mil reais, mas que necessariamente você é muito mais produtivo e você desgasta muito menos o teu caminhão. Isso não passa por uma questão também cultural, que vem lá de trás e que a gente precisa catequizar o mercado de novo para esse entendimento, usando, aí eu vou fazer essa analogia, né? O mercado de cabotagem para essas grandes distâncias que a gente está falando e o mercado rodoviário para fazer pequenas distâncias. Isso fez parte dessa tua análise também? Queria te ouvir. Isso faz todo sentido, assim, né? Existe um gráfico que é muito legal, que aponta que a viabilidade do transporte rodoviário ela está ali entre 450 até 600 quilômetros, principalmente o que varia aí é a infraestrutura do país, né? Com rodovias muito boas, você consegue aumentar um pouco essa distância. E que a partir dos 1.000 quilômetros, o dobro dessa distância seria realmente o modal hidroviário ali, né? Então, o marítimo ali seria o mais adequado, né? Isso aí é um estudo europeu sobre esse tema. Mas a grande questão do frete de retorno, ela envolve uma questão cultural, né? Então, eu estudo esse tema há pelo menos uns 8 anos ali, que eu estudo, e foi a partir de uma ida minha a um posto, desses postos de serviço que tem aqui em Cubatão, e encontrei um caminhoneiro há 4 dias esperando. Eu nem sabia sobre essa questão do frete de retorno. E eu encontrei esse caminhoneiro aguardando ali algum frete. O cara ficou 4 dias parado ali. E aí, por que isso acontece, né? Basicamente porque existe uma assimetria de informação. Né? Então, a gente precisa entender o que é a tal da simetria, né? Então, você tem a informação e nem todas as partes, elas têm a informação. A integração dessas eles não informações. Sabem. Então, eu não sei qual caminhão está aqui, eu não sei qual é a carga que está aqui, que está disponível. Mas não falta um gate público? Eu muitas vezes falo isso, né? Eu vejo isso em outros portos, onde existe um gate público. Sim, um gate de acesso ao porto, motivando aqueles caminhões para lá estarem. E uma vez que aquele caminhão lá está para descarregar, eu posso ter uma integração com um outro tipo de carga que queira sair. Essa é uma possibilidade. Isso está sendo adotado, acho que no porto chileno, inclusive. Como se fosse um pátio regulador público. Uhum. E aí eles voltam para esse pátio e fazem a troca de mercadorias ali, eles conseguem otimizar. Mas a grande questão é justamente colaboração, uma logística colaborativa, e aí envolve o que você falou realmente na questão cultural. A gente precisa construir essa cultura que, cara, o que importa é a carga ser levada, não importa a cor do caminhão, não importa a bandeira que está naquele caminhão, né? Às vezes, não, é da empresa A, se tem ali, eu não vou levar coisas da empresa B. Então, você precisa realmente construir essa cultura essa cultura colaborativa, da integração, e principalmente uma questão da simetria. O porto, o setor portuário, os portos, são ambientes ideais para o frete de retorno. Imagina o seguinte, Porto de Santos recebe em torno de 3 milhões de caminhões todos os anos, tá? Só em 2018, eu lembro que eu fiz essa análise, eu não fiz de novo porque ela deu muito trabalho, mas em 2018 chegou
no Porto de Santos, caminhões vindos de mais de 800 municípios. Tá? Então, sendo que 300 desses municípios enviaram pelo menos um caminhão por dia. Então, tu imagina a seguinte situação. O Porto de Santos é como se fosse uma grande rodoviária. Se eu tiver a informação, eu tenho carga para qualquer lugar do país. Né? Então, sabe, eu tenho carga para... eu preciso de uma carga para São José dos Campos. Eu tenho caminhão hoje, vindo de São José dos Campos, está descarregando no Porto de Santos. Eu quero uma carga para o Mato Grosso. Eu tenho hoje um caminhão que vem do Mato Grosso, que ele pode levar lá para qualquer cidade do Mato Grosso. Né? Então, assim, eu acho que o que a gente tem que lutar, realmente, se a gente quer diminuir essa ociosidade, você muito bem ponderou, a questão cultural. Então, a gente precisa entender que como construir essa relação colaborativa, que não é só todo mundo achar que o mundo é lindo e tal, mas assim, estabelecer contratualmente coisas, sabe? Melhorar nossos instrumentos jurídicos, melhorar nosso nível informacional, sistemas, né? Agregar tecnologia na informação nesse processo, né? E principalmente a questão da simetria. A gente ter visualmente, olha, quais são os caminhões que estão vindo ao Porto de Santos. Então a gente pode integrar, por exemplo, todos os sistemas de agendamento dos terminais. Cada terminal tem o seu sistema de agendamento. Né? A gente pode integrar junto com os sistemas das indústrias. Né? A indústria tem as suas demandas. Né? Tem uma grande indústria que exporta pelo Porto de Santos que falou, olha, Roberto, se você me puder dar de alguma forma um acesso do caminhão e tal, eu tenho essa demanda. Eu preciso disso. Se você me permitir, queria fazer um recorte aí, porque em certa oportunidade você está falando, quando o debate é de alto nível, né, vem uma série de ideias na cabeça e acaba me levando a relembrar um determinado momento que nós passamos no nosso país, meados ali de 2016, se não me falha a memória, onde nós tínhamos até 2 anos antes, ali 2013, 2014, uma enxurrada de crédito no mercado para compra de caminhões, com financiamento, né? Sim. Não sei se você se recorda disso. Virou uma febre isso. Todo mundo, né, que teve a oportunidade de comprar um caminhão, comprou aquele caminhão pagando lá em 60 meses, 70 meses. Eu lembro que tinha até 120 meses, se não me falha a memória, né? E aí, obviamente, você tem uma dívida de longo prazo ali e você não sabe, você tem um risco efetivo ali de inadimplência. E foi o que aconteceu. Passaram-se alguns anos, o mercado caiu, né? E aí começou a ter uma inadimplência gigantesca. E eu sempre costumo dizer, Pavec, que no nosso setor portuário a gente fala da gente para a gente mesmo. Eu não vejo essa responsabilização, por exemplo, do setor bancário, obviamente, de dar esse crédito e ter esse tipo de preocupação, né, linkada aonde, cara, como é que eu posso contribuir para esse cara que pegou esse crédito, né, para que ele possa ter o frete de retorno, para que ele possa ter uma estrutura melhor, para que ele se torne adimplente, para que eu não construa num espaço de curto tempo um mercado completamente inadimplente, como foi o que efetivamente aconteceu, né? E a gente vê muito pouco o setor financeiro apoiando o setor portuário. Tô errado na minha análise? Não tá. E aí tu tem um outro dado que eu acho que reforça esse ponto, que assim, 77% dos motoristas no Brasil são autônomos. Sem dúvida, é isso, então, assim, esse é o ponto, é isso aí. Eu lembro uma vez na USP, um pesquisador me falava, olha, a grande questão da tabela de frete, né, que é um outro entrave também para esse ponto, é que o motorista autônomo não faz conta. Né? Ele vê, quanto que está cobrando do lado ali? Tanto, tá, mas assim, em tese, um bom frete que vindo do Mato Grosso para Santos, ele tem que colocar o frete de vinda, pedágios, manutenção do veículo, depreciação, desgaste do pneu, todo tipo de gasto. Ida e volta. O jogo de molas. E ele tem que considerar nos custos dele a ida e a volta. Né? Então, às vezes, dependendo do nível do frete que o cara ele assume, ele não consegue pagar a volta. Então, por isso que ele estava lá 4 dias aguardando um frete de retorno. Porque frete de retorno é a última esperança que ele vai ter para conseguir fazer essa viagem valer a pena. Porque, na verdade, no final do dia, ele tem uma parcela para pagar ali. Exato. É isso. Eu tô indo nesse ponto, né? No final do dia, ele tem uma parcela para pagar. Por isso que eu levei na questão cultural, né? Eu acho que tem uma responsabilidade corporativa aí, de mercados financeiros e outros mercados também, de dar, né, essa estrutura e mudar essa cultura e esse mindset. Vou mudar de assunto. Claro. Dava para abrir um vinho aqui, a gente ficar até as 4 da manhã falando sobre isso, né? Ainda mais sobre esse vinho. Eu sei que são 10 horas da manhã, nós estamos aqui também pela CBN, mas assim, brincadeiras à parte, para abrir aqui um papo e a gente ir longe em relação a isso. Você é especialista em tecnologia, né? E aí eu queria te trazer mais uma análise para que você fizesse. Mundo digital com mente analógica. É assim que você também enxerga boa parte do nosso setor? Queria te ouvir.
Porque pelo menos eu tenho essa percepção. A gente não automatiza, né? A gente digitaliza processo. Sim, Quero te ouvir. Esse é o maior erro, né? Quando a gente fala principalmente de inovação, é achar que eu vou pegar o meu processo e vou digitalizar a burocracia, por exemplo. Exato. Eu não eliminei a burocracia, né? Tanto que uma coisa que eu sempre trabalho muito com relação à inovação inovação a gente tem que ter sempre... a gente começa com a humildade perante os problemas, né? A humildade perante aquele desafio. Então, entender como é que eu consigo, de fato, atacar aquele desafio. A tecnologia, ela pode ser uma aliada? Ela pode, mas, eventualmente, às vezes uma mudança de normas, às vezes uma desburocratização, uma mudança de processo, ela é suficiente para atacar aquela situação, né? Mas, assim, se eu já ataco de cara o meu problema com uma nova tecnologia de digitalização, só estou digitalizando a burocracia. E aí, de fato, não estou melhorando nada, né? Eu estou só fazendo a burocracia de outra forma, né? E o nosso setor tem muito isso, né? Até recentemente escrevi para um artigo que ele falava, que citava justamente essa questão, né? O setor portuário, ele tem uma característica que talvez seja um pouco diferente dos outros setores, que dificulta um pouco a inovação, que a gente é um setor estratégico, né? Então, é um setor altamente regulado. Muitas das coisas que a gente quer fazer, às vezes você esbarra em algum órgão de controle, tu vai esbarrar em algum órgão governamental, você não pode fazer por conta dessa burocracia, você não pode... Então, existe uma questão também cultural, né, que em geral não vem antes do sim, né? Então, vamos mudar tua coisa no meu terminal, vou permitir... Dentro dessa questão do frete de retorno mesmo, eu gostaria de pegar aquele caminhão aqui, o Vira mesmo, quando ele descarregar um container vazio, ele carregar um outro container vazio. Para não ter que chamar um outro. Eu não posso fazer isso. Existe uma regra da Receita Federal que todo caminhão ele tem que ser pesado na entrada e ele tem que ser pesado na saída, para averiguar a tara dele. Lacre, né? O lacre só existe aqui. Exato, entendeu? Então, assim, existem realmente características específicas do nosso setor, né, como um setor altamente regulado, e deve ser, assim, no mundo inteiro, mas que, de certa forma, influenciou a nossa cultura a ponto de chegar onde você falou, né? No máximo que eu consigo fazer, muitas vezes, é burocratizar, digitalizar a burocracia. Né? Mas esse ano, a gente construiu uma agenda para a Coreia do Sul. E, infelizmente, você não foi com a gente. Eu acho que você seria uma pessoa que iria agregar muito numa viagem como essa. E aí eu vou te trazer alguns insights, né? Quando eu construí a agenda, a primeira parte da agenda era visitarmos a Hyundai, uma fábrica de veículos, era visitar a LG, era nós visitarmos a Samsung, né? Que não são indústrias na qual nós estamos habituados. Nós estamos muito dentro da indústria portuária. E eu já sabia que essa pergunta viria, né? Eu falei assim, poxa, a gente é do Porto, o que o Porto tem a ver com a indústria automobilística? O que o Porto tem a ver com uma LG, né? O que o Porto tem a ver com uma Samsung? E aí, obviamente, a gente foi respondendo e as pessoas foram descobrindo, né, o porquê disso tudo. E aí eu vou te elucidar. Por exemplo, na Hyundai, a gente visitou a maior fábrica de veículos do mundo que tem um porto. Olha que loucura, né? Então, ela é uma fábrica. Quando o veículo fica pronto, ele não vai para um estacionamento, ele vai para dentro do navio, né? São 2 navios por dia levando carros para o mundo. E é uma indústria que enfrentou a automação, assim como a gente está enfrentando agora, né? Nas questões de mão de obra. Então você percebe a robotização completamente presente nessa indústria. E nós fomos lá ouvi-los, entender como é que eles enfrentaram absolutamente tudo isso. E transicionaram pessoas para ambientes muito mais nobres, né? Ao invés do cara ficar apertando o parafuso, a máquina vai lá, aperta, mas hoje ele tem profissional que precisa dar manutenção na máquina, né? E é exatamente isso como funciona. Na LG, a gente foi olhar principalmente esse universo, né, de imagens, porque hoje as operações remotas dependem de imagens. Então, para você operar um portainer, Pavec, você bem sabe disso. Se não tiver uma qualidade de imagem, você joga um container dentro d'água, né? Faz todo sentido. E na Samsung a gente viu a velocidade com a qual eles modernizam a indústria deles, né? Então a gente viu a indústria de telefones, é uma delas, né? Eu vi lá no museu da Samsung aqueles tijolão, lembra aqueles celulares gigantes? Sim. Isso deu, um tapa na minha cara, né? Para aprender que porto não é mais só navio, pátio e gate. A gente tem que estar antenado com outras indústrias, entendendo o que essas indústrias estão fazendo e como a gente está absorvendo isso para dentro do nosso setor. Queria te ouvir, Pavec. Não,
Com certeza, né? E vocês citou um case bacana, né? Eu lembro quando eu fazia a faculdade de economia, o case Coreia era um dos cases mais legais de ser estudados, né? Em 1988, a Coreia e o Brasil, ela tinha o mesmo nível de produtividade e de renda muito similar. Não vou nem considerar o PIB, que era equivalente a 25% da renda americana. 2018, 2019, algo do tipo. A renda da Coreia é 90 e tantos % a renda da americana, quase igual à americana, e o Brasil caiu para 20%. Né? Então, assim, o que explica isso? Né? Meu ponto acho que é um pragmatismo com relação ao que deve ser feito na economia. Então, eles levam isso de uma forma muito profissional. E a gente poder, de alguma forma, absorver esse conhecimento e ir lá ver, eu falo, né, nada mais empolgante do que você poder ver, né, com seus próprios olhos. Uma coisa ouviu, estudar, exato, né? Eu estudei. Mas eu fui lá ver. Mas ver isso é realmente uma lição que... E aí, quando você faz essa agenda com líderes do setor, né, com pessoas que realmente têm o poder ali têm o poder de influência para realmente colocar o setor portuário em algum outro patamar, isso é fantástico. Não, sem sombra de dúvida, e vou te confessar, você fez falta, espero que ano que vem você vá conosco, a gente vai fazer Vale do Silício e Porto de Seattle. Legal. Aí, é uma agenda fantástica também. Roberto Pavec, grande amigo, colunista, uma pessoa de grandes ideias e um grande contribuinte em vários pilares do nosso setor portuário. Meu amigo, obrigado pela tua presença aqui. Não, obrigado. Prazer foi bater esse papo com você hoje. Legal, agradeço o convite, o prazer foi todo meu, é uma honra. Daí, como você bem sabe, eu vou ficando por aqui, sempre, movimentando muito mais que informação. Forte abraço, até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio